Anota um bloqueio agora, que é para mim um dos piores que existe na face da terra. Necessidade de aprovação. Esse é uma desgraça. Desde pequeno, tudo você precisa de uma aprovação. Tudo. E quando você é pequeno, isso é muito bom, mas chega um momento na vida que você tem que desbloquear disso. Por que você tem que desbloquear disso? Para você ir para a próxima fase e assumir seus erros. Então, eu vou te dar uma boa dica. Erre muito na vida, mas nunca nas mesmas coisas. Sua vida vai ser mais econômica. Erre muito, nunca nas mesmas coisas. Porque se de fato você não errar nas mesmas coisas, você vai gerar um processo de aprendizagem gigantesco. Você nunca vai parar de escalar a sua vida. Você vai produzir sabedoria incontável. Tem como também você não errar e comprar o erro de alguém. Você pode trazer ele para você. Agora é o seguinte, não tenha medo de errar. As pessoas que eu conheço que têm medo de errar não produzem nada. Essa semana agora em Alphaville, eu moro em Alphaville, São Paulo, teve alguém que foi fazer a sociedade comigo, e aí eu troquei ideia, vamos fazer, e a pessoa já pegou, já fez o MEDP, está bem lascadona assim, vamos fazer o regaço. Ela queria criar uns processos, uns negócios, eu falei, você vai fazer desse jeito aqui, no meio do processo você corrige, é engraçado. A pessoa ficou uma semana para trocar ideia comigo, ela trocou ideia comigo de 1 hora, e em um dia fez 100 mil reais. Tem um bloqueio maligno que chama necessidade de aprovação. Escreve desse jeito assim, ó, você que está anotando. Deus já me aprovou, não preciso de mais ninguém. Aprende isso. Você não sabe o poder que é você ser mais semelhança dele, ele ter sonhado com você, ele ter intimidade com você antes da fundação do mundo. Você não sabe quem você é, mas na hora que você descobrir, você vai tomar vergonha no meio dessa cara. O que de fato ele já falou sobre você é o que vai valer pro resto da vida. O fato de você duvidar no mundo o que ele falou. E aí eu acho isso muito massa. Eu lembro de um lançador meu, no final do ano passado, eu falei, vamos lançar um produto assim, ele falou assim, isso aqui leva 2 meses de fazer. Eu falei, então você tem 3 dias. E até brinquei com ele, se Jesus morreu, ressuscitou em 3 dias, fez o terror na terra, você vai fazer esse trem em 3 dias, vai sobrar tempo. E ele falou, mano, que leva 2 meses de fazer. Eu falei, 3 dias. No 3º dia, eu estava lançando um produto e fazendo um regaço. Ele pirou, ele falou, mudou de vida. Por quê? Porque ele teve uma experiência. Esses bloqueios mais rasos de perfeccionismo, por exemplo, dá para você desbloquear rápido. Anota aí um desbloqueio de perfeccionismo, que é uma atitude luciferana. Tentar copiar o que é perfeito, criando um plano ideal e abandonando o que é real. Para de criar um plano ideal. Esse ideal não existe. Esse ideal é igual essas propagandas da Dilma, quando fala assim, Brasil, não sei o quê, que as rodovias não existem, aquele trem bala lá, não, que esse trem não funciona. Existe um plano real. Quando você botar o olho no real, você vai assumir a sua vida e vai parar com e vai cair para cima. Como que eu trato esse negócio de perfeccionismo? Anota aí, tem 3 pílulas, igual remédio para você tomar. Anota assim, ó, fazer, corrigir e adaptar. Onde está o segredo da vida? Quando eu estiver achando que eu estou pronto, eu vou contar um segredo para vocês, tá? Não faça nada quando você estiver pronto, porque se você estiver pronto, o Jeová vai te levar. O segredo é nunca esteja pronto. Pode ser um amador profissional. O que é um amador profissional? Ele não deixa de fazer. Ele faz e vai corrigir no meio do caminho. Aonde está o segredo? Aprendi isso no Vale do Silício. O primeiro passo meu não é ficar fazendo 1000 coisas, é fazer. Quem está presencialmente aqui fala assim comigo, ó, fazer. Primeiro passo é fazer. Aí você falou, meu Deus, está errado. Que bom, você só sabe que está errado porque você fez. Então vamos para o segundo passo. Corrigir o que está errado. Então eu pisei torto aqui, ó. É simples. Na próxima passada, eu corrijo essa passada e já está funcionando. O problema é que você vai tentar andar igual a outra pessoa. Aí está o segredo. No 3º passo eu faço uma adaptação à minha realidade. Adaptação para qual realidade? Para a minha, porque senão eu vou virar uma cópia dos outros. Então todos esses bloqueios, eu vou passar uma tarefa para vocês aí. Ó. Todo mundo está assistindo isso aí. O que você vai fazer? Você vai anotar, você vai fazer uma lista de... Não dá conta de achar seus bloqueios. Deixa eu te explicar. Nesses últimos anos, achei 48, não tem nenhum em aberto. Pablo, você acha que você tem mais? É óbvio que eu tenho. Cada novo passo que eu dou direção ao novo, aparece um bloqueio. Isso é muito interessante. Voltando ali na escassez, agora a gente volta no perfeccionismo. Voltando na escassez, acontece uma coisa. Seu pai e sua mãe falaram ou não, por diversas vezes assim, ó, dinheiro é sujo. Falou ou não falou, sim ou não? Eles tiveram maldade nisso? Não. O problema é que seu cérebro tem repulsa do dinheiro. Por causa disso? Aí agora eu vou falar uma coisinha e vocês vão pensar assim, isso é místico, eu não vou fazer. Não faça, assuma a sua responsabilidade e resolva do seu jeito. Eu já cansei de fazer isso com vários clientes, isso funciona. Eu faço isso em treinamento e funciona. Sabe o que é? Uma autoridade no mundo também faz isso, em dinheiro, chama T. Harv Eker. É o seguinte, começa a pegar dinheiro, coloca dinheiro na carteira, começa a pôr dinheiro, mesmo que seja pouco, coloque dinheiro na gaveta,
coloque dinheiro no porta-luva do carro, coloque dinheiro em vários lugares. Por quê? Só isso já ajuda a curar um nível de escassez do cérebro. Eu começo a olhar em lugares e começo a fazer, que tanto de dinheiro é isso? Pablo, não tem dinheiro, começa a pôr nota de 10. Depois vai passar para nota de 20, depois para nota de 50, mas deixa isso disponível. E você vai gerar uma coisa no seu cérebro, anota aí, disponibilidade de recurso. Quando o meu cérebro começa a ver que tem disponibilidade de recursos, vai acontecer uma coisa. Ele começa a vencer um nível de escassez. E esse nível de escassez, meu amigo, agora que você começa a perder ele, você fala, não é possível, teve como? Uma outra boa dica é você passar algumas horas ou dias com uma nota de 100 debaixo do seu pé. Esse é chocante. Você fica com esse dinheiro debaixo do pé. Eu fiz isso num treinamento chamado Atomic Brain. As pessoas ficaram 4 dias com o dinheiro debaixo do pé, uma nota de 100. Foi a coisa mais louca que eu já vi. A gente ia almoçar, ficava todas as notas na hora do almoço. A gente olhava para aquele mar de nota e ninguém importava com a sua. Foi tão esquisito que no dia do treinamento, na hora de ir embora, um monte de nota de 100 foi ficando para trás e a gente falava, pega, tô nem para isso. Isso de fato é marcante porque quando você troca o seu drive, você para de ser escravo de dinheiro. Aí a gente chamou o caseiro, pode ficar com dinheiro aí. Sabe o que é a parada? A parada é mais simples, você imagina. Todo bloqueio de alguém parece idiota, mas quando é seu, é muito sério. Porque são coisas mínimas. Essas coisas mínimas vão bloquear vocês. Quantos aqui presencialmente, numa boa, não vou chamar ninguém aqui não, mas quantos aqui tem bloqueio, por exemplo, se estivesse falando aqui ia pirar, levanta a mão assim, ó. Tem muito mais que isso. Engraçado que a equipe levantou mais a mão, tem alguma coisa errada, né? O pessoal que não gosta de falar, você toma de cá. Você não tem medo de falar em público. Pode anotar que levantou a mão, seu medo não é de falar em público, seu medo é de falhar em público. Porque se você virar para 3 pessoas do seu lado, você fala perfeito. Mas se subir aqui, você vai instalar uma coisinha, eu preciso ser aprovado. Você não entendeu que se você não precisar mais ser aprovado, você não vai afinar para mais ninguém na terra. Ah, mas como fica a autoridade? Fica no patamar dela. Minha vida, a maior autoridade chama Deus. Se eu fosse, eu anotaria uma coisa para abrir sua mente. Anota assim, ó. Existe a autoridade absoluta e relativa. A absoluta é só com Deus. Põe isso na sua cabeça. Pablo, tem mais algum momento da minha vida que eu tenho autoridade absoluta? Tem. Quando você é filho pequeno. Seus pais têm autoridade absoluta. Depois disso, nem seu marido, nem ninguém, nem o Satanás, nada. Ninguém tem autoridade absoluta. Só tem o quê? Relativa. Eu vou te falar uma coisa, às vezes você vai ficar meio chocado, mas, por exemplo, uma mulher que não concorda com o sexo anal e o marido dela quer fazer sexo anal, ela fala, eu tenho que ser submissa ao meu marido. Deixa eu te falar uma coisa. Manda ele cuidar do cu dele. Vou te falar por quê. Porque essa autoridade, ela é o quê? Relativa. Se você não acredita, se os seus princípios não coadunam com isso, não faça. Só que você entende tudo errado, o que é autoridade, o que é submissão, o que é uma autoridade absoluta, o que é uma relativa. Eu lembro que quando eu quis casar com a mulher que eu sou casado hoje, alguém da minha igreja falou, você não pode casar com ela. E aí eu já sabia o que significava autoridade absoluta e relativa. Eu falei assim, eu não tenho nada a ver com a sua opinião. O que é opinião? É uma mercadoriazinha velha, vagabunda, que quem emite não tem compromisso com o resultado final. E você sabe por que eles não deixavam? Engole essa. Os líderes não deixavam a gente... Eu não tenho mais com eles não, tá? Esses... Então, de boa para mim, é o nível de maturidade desde a época. Mas olha que benção. Eles reforçaram o desejo em mim de querer essa mulher. Alguns desistem e, de forma submissa, se lascam na vida. Porque não sabe cuidar da própria vida, então tem que deixar os outros cuidar. A treta deles comigo era, ela é filha de gente rica e eu era pobre. Como isso foi bom? Porque, de fato, se eu tivesse entregado a autoridade absoluta da minha vida nas mãos dele, talvez hoje eu teria outro tipo de vida. E eu fiquei muito grilado com isso. O que eu fiz? Fui para cima daquilo que é meu e não dei de forma absoluta a submissão que eu só dou para Deus. Eu fui para cima de Deus. Deus, o que você acha? E Deus falou, você vai se lascar aí para pegar essa mulher, vai te dar um trabalho muito mais dobrado do que você imagina. E aquilo instalou na minha cabeça. Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, o que me curou? O dia que eu ouvi meu sogro falar assim, ó, que nem é meu sogro na época, né? Eu só namorava com a Carol. Ele falou assim, ele não precisa ter dinheiro, ele precisa ser trabalhador honesto. Ele é isso, isso curou minha alma. Então, quando você, por diversas vezes, dá uma submissão absoluta a alguém que só pode ter a submissão relativa, você acaba com a sua vida. E esses bloqueios de precisar de bater continência para todo mundo vai fazer você ser bloqueado na vida. Então, presta bem atenção. Por que é interessante esse tanto de bloqueio? Pelo seguinte, porque você é manipulado com facilidade. Eu confesso que eu não gosto de falar isso publicamente, mas eu resolvi fazer isso pela primeira vez, principalmente pelo YouTube, porque eu quero atingir gente em todos os 6 continentes. Eu vou te falar uma coisa. É mais barato para quem domina a terra ter você de forma alienada. Porque se de fato você for alienado, você não precisa ter seus sonhos. É só você trabalhar para nós.
que a gente vai te pagar muito mal para realizar os nossos sonhos. Aprenda isso, tá? Quem não tem um próprio sonho vai ser muito mal pago para realizar os sonhos dos outros, ok? Então mantenha-se assim. O fato de você não descobrir quem você é vai fazer um regaço na sua cabeça. Você sempre vai se achar que é um escravo na terra. Anota uma coisa assim, ó, por mais que você saiba, anota de novo. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Se quiser ler um lugar, está em Gálatas 5. O que significa isso? Se de fato ele chamou para a liberdade, por que você fica voltando nesse jugo de deixar alguém te escravizar emocionalmente?